Começamos ao vivo mais um estudo aqui na Novo Tempo, estudando a Palavra de Deus e cada tema apresentado aqui, claro, à luz da Bíblia, apresentando um tema muito especial nessa temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia, e hoje vamos falar sobre reencarnação. Jesus falou sobre a reencarnação? A Bíblia fala sobre esse tema? Tudo isso nós vamos conhecer a partir de agora, aqui na Novo Tempo, mais uma vez começando Escola Bíblica, junto com você, e eu aguardo a sua participação. Até já! Mais uma vez, juntos com vocês, aqui no Escola Bíblica, estudando cada dia mais temas importantes da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar mais um estudo, mais uma temática baseada no nosso guia de estudos aqui da TV Novo Tempo, que ela tem oferecido já há um tempo, e hoje a gente tem intensificado esse estudo para oferecer para você também. É o Espiritismo à luz da Bíblia. Eu já quero antecipar, não vou dizer, mas na próxima temporada nós vamos ter um tema muito interessante também, tá? Antes da gente orar, antes da gente começar o tema, antes de oferecer algumas coisas para vocês também, como ter esse material, eu quero lembrar você que está em casa assistindo a gente, que todo o tema é baseado em alguns pressupostos aqui, né? A gente acredita em alguma coisa baseado em alguns princípios. O princípio estabelecido aqui pela Novo Tempo é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Se a gente tem uma dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz, a gente vai ter dificuldade de entender o que a gente tem apresentado aqui, o que nós temos apresentado. Um segundo pressuposto é o grande conflito entre o bem e o mal. Existe o bem, existe o mal, existem forças antagônicas lutando em favor do ser humano, uma para destruir e outra para salvar o ser humano. Se a gente entende isso à luz da Bíblia, a gente começa a entender melhor o porquê de tantas religiões, o porquê de tantas filosofias, o porquê tantas pessoas se degladiam. E também um terceiro elemento é exatamente o princípio que nós estudamos na primeira semana desse guia de estudos, que foi semana passada, que é alma e espírito. Para nós entendermos o pressuposto bíblico sobre a questão da morte, estudamos o que a Bíblia fala sobre esse assunto, a gente tem que entender o que foi falado semana passada à luz da Bíblia, que alma e espírito não são de fato como muitas pessoas acreditam. Se você quiser acompanhar a gente, cada apresentação da semana anterior está no nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Eu quero começar hoje mandando alguns abraços aqui, muito especiais para pessoas que têm acompanhado a gente. Muita gente está escrevendo pelas redes sociais e eu quero começar mandando um abraço para um grupo muito especial de mais de 2.000 servidores da educação adventista na região sul da cidade de São Paulo. Só na região sul de São Paulo, capital, são mais de 15 colégios adventistas e eu tive a oportunidade de, no último domingo à noite, falar para esses diretores, professores e líderes de 15 colégios, mais de 12.000 alunos, e um abraço especial, então, para todos os servidores na região sul de São Paulo, capital. Esse final de semana nós estivemos lá. Um abraço também aqui para o Márcio, para a Marcela, para a Adriana e para a Érica. Eles estiveram aqui no sábado à noite na Novo Tempo, no Anjos em Ação, que foi uma programação muito especial. E você que acompanhou aqui viu a Adriana. A Adriana é uma menininha que vende alfaces para ser um anjo da esperança, tá? Ela tem um testemunho extraordinário, eu tive oportunidade de estar com ela em alguns momentos fora do ar ali e mexeu muito com a gente. Hoje eu vou estar com você depois do programa no Anjos da Esperança, fazendo um resumo do que foi esse projeto Anjos em Ação, tá bom? 9h30 da noite, depois do programa aqui.
E mais abraços, tá? Mais abraços aqui que eu quero mandar. O nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar de mandar alguns abraços aqui. Tem amigos de várias denominações que estão seguindo a gente, né? Alguns concordam, outros não. É óbvio, é claro. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para algumas pessoas que acompanham a gente aqui. E a primeira pessoa que eu mando um abraço é a Eliette. A Eliette é espírita. A Eliette tem uns conceitos, as convicções dela, religiosidade, uma pessoa muito querida, respeitosa aqui. Ela é de São Caetano do Sul, São Paulo, está morando em Ibiúna. E ela diz assim que teria o maior prazer em receber os amigos da Novo Tempo aí. E a Eliette é uma questionadora, está questionando os temas aqui. E é isso, esse é o nosso objetivo aí, que você questione, que você estude e que você abra o seu coração para estudar cada vez mais. Um abraço também para o Francisco Rocha. Ele assiste as reprises aqui do programa Escola Bíblica ao 12h30, passa 12h30. Quem pediu para mandar um abraço foi a Ismária, que ele é paciente da Ismária e assiste também. O Ricardo é de São Carlos, São Paulo. Um abraço para Maria, de Itaparica, eu não sei exatamente o estado, e várias pessoas que estão escrevendo e mandando abraços aqui para a gente. Deixa eu lembrar uma coisa importante para você sobre os temas, tá? Essa semana e semana que vem nós estaremos estudando sobre a reencarnação, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Depois nós estaremos estudando outros temas. Na quarta semana, porque tem muita gente questionando vários assuntos aqui, a gente já quer antecipar que a gente vai abordar durante essas 9 semanas sobre vários assuntos. Na quarta semana, o estado do homem na morte. Na quinta semana, a lei do karma, o que a Bíblia fala sobre isso. Na sexta semana, os médiuns existem de fato, o que Deus fala sobre isso. A sétima, a lei da evolução. A oitava semana, a gente vai falar sobre se o Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus do Espiritismo. E a nona semana é o que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente vai orar agora, abrindo nosso coração para Deus. Após a oração, eu vou dizer como você pode ter esse estudo e a gente já vai começar o tema bem rapidinho. Obrigado, bom Deus, por mais essa semana, por mais esse estudo. Clareie a nossa mente e nos ajude a entendermos a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero lembrar você que esse tema, respeitosamente, nós queremos dizer que não tem o objetivo de criticar nenhuma religião, mas de orientar e de clarear a compreensão bíblica sobre cada tema. É esse o nosso objetivo aqui, com muito carinho, abraçando a todos os amigos. E eu quero lembrar que você pode ter esse material entrando no site biblia.com.br. E se você entrar, que você está vendo na tela agora, biblia.com.br, logo abaixo, na parte de baixo do site, você vai ver vários materiais. Você clica no Espiritismo à Luz da Bíblia e você pode se cadastrar e online e respondendo as perguntas. Se você prefere baixar aí no seu celular ou no seu computador, nós temos também uma maneira hoje de você poder baixar agora no seu celular. Tá vendo ali o GC aqui embaixo, na tela? adv.st/pdf, ok? É só você digitar isso aí no seu celular, na sua barra da internet, e vai aparecer um cadastro ali, e você preenche o cadastro e você vai receber o estudo 1 no seu e-mail, tá bom? É bem simples, faça isso agora, não deixe para depois. Vamos ao tema? Nosso tempo passa rápido aqui e a gente já começa apresentando então. O tema dessa semana, do Espiritismo à Luz da Bíblia, é exatamente sobre a reencarnação. Você já imaginou que você já viu algo? Olha, parece que eu já passei nesse lugar. Parece que eu já vi essa pessoa em algum momento, não estou lembrado. Parece que eu já presenciei isso, já vivi esse momento. Já aconteceu isso com você? Isso na psicologia é um termo francês muito usual. E o termo é esse na tela aqui, déjà vu. Eu que já vi essa cena antes, ou eu já vivi esse momento. É uma frase cunhada da fala francesa, da língua francesa, usada na psicologia. E tem mais. Existem alguns medos
que muitas pessoas associam o medo da água, o medo de avião, acreditando que esses medos podem ter uma relação transcendente, além de simplesmente ser um medo comum, mas pode ser algo relacionado a, quem sabe, uma vida passada ou algum momento vivido numa vida anterior. Por exemplo, eu quero mencionar para você algo mais. Conhecer uma pessoa e não gostar dela de imediato. Já percebeu que algumas pessoas às vezes batem o olho em alguém e falam assim, parece, tem alguma coisa estranha nessa pessoa, não sei porquê, mas parece que eu conheço, parece que algo me faz querer ficar longe dela. Muito comum. E tem mais, ter sonhos recorrentes com a mesma mensagem. Existem pessoas que têm sonhos com a mesma situação, que estão fugindo de algo, que estão pedindo socorro. Já aconteceu isso com você? E eu quero deixar inicialmente uma frase para a gente começar a analisar aqui. Serão 2 semanas, então você vai ter que acompanhar comigo aí sobre a questão da reencarnação. A gente só está introduzindo hoje, tá? Então, tenha isso na sua mente, é apenas uma introdução. De acordo com os estudos e orientações, se você puder ler comigo aqui, de André Luiz, que supostamente é o espírito que escreveu pelas mãos de Chico Xavier, trazendo em nosso inconsciente, essa é a fala dele, bem guardado em nossa memória profunda as experiências que vivemos em outras vidas. Então, supostamente, o Espiritismo diz assim que pode ser que algumas lembranças que você tenha, alguma predisposição ou indisposição de ver alguém, pode ter uma relação com uma vida passada, com a reencarnação ou com a encarnação, de acordo com as sucessivas encarnações. Agora, algumas perguntas para você pensar comigo. Será que essas sensações refletem uma suposta realidade de vidas passadas? Outra pergunta. Será que uma alma que morreu afogada pode reencarnar e trazer esse medo para o novo ser reencarnado? Será que quando alguém morre, uma alma invisível abandona o corpo e renasce em outro corpo em uma ou mais existências sucessivas? E por fim, existem outras religiões que acreditam na reencarnação? Algumas perguntas que a gente se faz aqui nesse início desse estudo sobre a reencarnação. O que é reencarnação? De acordo com o Espiritismo, em fontes oficiais, disse o seguinte: de acordo com a doutrina espírita, a reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico, ok? Então, o que seria? O fato de alguém que viveu uma vida, essa pessoa morreu, e o espírito ou a alma sai dessa pessoa e ela reencarna numa nova pessoa que surgiu, um bebê. E existe um invólucro, né, que é chamado de perispírito. Essa pessoa, essa alma, esse espírito, entra nessa nova pessoa e esse perispírito, ele como se acoplasse essa alma dentro da pessoa, ele dá forma e ela então participa do renascimento ou do nascimento de um novo ser. Em resumo, na minha linguagem, simples, mas para você entender qual é a visão espírita e espiritualista. E quando a gente fala em espiritismo aqui, a gente apresenta várias ramificações. É claro que em algum momento tem a ver com o espiritismo que a gente tem estudado aqui para analisar se a Bíblia fala ou não sobre ele, que é o kardecista. Mas existem várias outras crenças espiritualistas também que acreditam na reencarnação. Após o intervalo, a gente vai trazer mais algumas pinceladas sobre isso e já começar a apontar textos bíblicos para entender exatamente aonde a gente quer chegar aqui, analisando esse tema à luz da Bíblia. A gente volta já. Juntos aqui na Novo Tempo, estudando mais um tema à luz da Palavra de Deus. Ela é a nossa fonte, acreditamos que ela é a fonte da verdade e qualquer tema tem que ser balizado e confirmado pela Bíblia, tá? Tem que ser realmente
ratificado, confirmado ali pela palavra de Deus. Eu quero apresentar para você, então, mais algumas características rápidas acerca da crença sobre a reencarnação e aqui alguns sinais interessantes. Principais metas da reencarnação. Quais são os objetivos, assim acreditam os nossos amigos espíritas? Reparar equívocos do passado. É o primeiro ponto. Eu vou apenas ler aqui, que nosso tempo é bem rápido. O segundo ponto, a evolução intelectual. Tem o objetivo de buscar todo o conhecimento que está ao alcance também. Terceiro ponto, você acompanha comigo, o aprimoramento dos sentimentos. Buscar a plenitude, a felicidade através da educação emocional. E tem mais, a superação de conflitos, situações, emoções mal resolvidas e traumáticas de vidas passadas. E, por fim, o quinto ponto, ser útil no meio social, benfeitoria. Onde surgiu no passado a reencarnação? Onde teve a origem? E aqui é uma questão histórica e a gente começa a analisar à luz da Bíblia. Está lembrado do Egito? Está lembrado que lá no Egito o povo de Deus foi cativo? E o fato é que mesmo no Egito ali, é claro que muitos judeus saíram e muitos permaneceram fiéis à vontade de Deus, às leis de Deus, às orientações do Deus único. E alguns saíram do Egito e surgiram com ramificações egípcias. Mesmo no meio do povo judeu, alguns descendentes de judeus assimilaram alguns conceitos egípcios, ok? Então nós vamos entender algo aqui. No Egito foi que surgiu de fato a reencarnação, ou foi sistematizado fortemente esse conceito. Eu tive a oportunidade de ter um contato com a cultura egípcia e ver algumas múmias, alguns homens e líderes mumificados ali, e chama atenção algumas coisas interessantes. Eu quero mencionar para você, o Oriente e no Ocidente, antigas civilizações eram receptivas à ideia da reencarnação. O costume da época de enterrar mortos em posição fetal levou arqueólogos a concluir que a prática se referia à preparação dos corpos para o ingresso em uma nova vida. Então, um ponto interessante aqui, no Antigo Egito, eles eram enterrados como se fossem bebês, muitos deles, acreditando que eles renasceriam numa nova vida, numa nova etapa, num novo processo. E tem mais um ponto aqui que eu quero mencionar para você. Os antigos egípcios guardavam dentro dos esquifes textos que louvavam as qualidades dos mortos, uma tentativa de convencer o deus Osíris a lhes conceder novas encarnações. Então, a reencarnação tem uma forte relação com o Egito, né? Uma forte relação. E o que a Bíblia fala sobre isso? Tem mais um detalhe. Algumas religiões que acreditam, que acreditam na reencarnação. Não apenas o espiritismo kardecista, mas, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, a umbanda, o candomblé e algumas correntes do judaísmo também. Por que correntes do judaísmo? Porque muitos judeus saíram do Egito quando foram cativos, lembra na época de José do Egito? E alguns deles assimilaram esses conceitos. Mas não é a visão bíblica judaica. Algumas ramificações judaicas acabaram assimilando isso. Primeira pergunta, faria a reencarnação parte das crenças fundamentais judaicas? A base do judaísmo, do conceito judaico-cristão bíblico, tem a ver com a encarnação ou com a reencarnação? Vou ler um texto para você. Atos 15, verso 21, é o Novo Testamento falando sobre o Antigo Testamento. E olha o que diz. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Eu vou ler esse texto, vamos a um próximo texto, depois a gente vai explicar. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Isso está em Lucas. Você percebe que esses textos estão no Novo Testamento. Mas falando de Abraão, falando de Moisés, e a gente vai para um terceiro texto, agora em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Eu quero dizer algo para você. Na Bíblia, as expressões Moisés, Salomão, elas têm uma representação muito forte com o Antigo Testamento. Esses dois textos que nós lemos, textos iniciais, falam assim que a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos dizem que nós temos que estudar o Antigo Testamento. Então você e eu não podemos nos basear em apenas textos do Novo Testamento ou textos do Antigo Testamento, ou só aquilo que nos convém. Em toda a Bíblia, se a gente fala de Moisés, Abraão, são textos do Novo Testamento que apontam a importância de a gente estudar o Antigo Testamento. E eu quero mostrar para você aqui um texto muito forte, Eclesiastes 9:5. Esse é o texto base para os nossos estudos aqui. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. No finalzinho você vê grifado aqui, coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Um texto claro. Pense nesse texto com o coração aberto. É possível, biblicamente, o Antigo Testamento aponta alguma possibilidade de que exista vida depois que a pessoa morreu? Não abre margem para isso. E eu quero ler para você aqui algumas informações interessantes na Bíblia sobre o processo que muitos acreditam que é a reencarnação. Olha o que diz aqui. Na Bíblia, a expressão Moisés, como eu falei, Salmos e Profetas, descreve o Antigo Testamento. E tem alguns textos que afirmam isso. O segundo ponto, no Antigo Testamento, a palavra morte, sempre que a gente olha no Antigo Testamento, se refere quase exclusivamente à morte física, ou seja, deixar de existir. Morte, no Antigo Testamento, é morte. Acabou. Não tem meia-vida, não tem um processo intermediário, não. Morte na Bíblia é o cessar. E o terceiro ponto, e a forma de grandes heróis da fé judaica crerem, ou como eles criam, os homens de fé, é a maneira como alguém volta à vida, não era a transmigração da alma, mas a reencarnação, não, a ressurreição. A forma como muitos judeus que acreditavam no Antigo Testamento viam a morte e o cessar da vida, como a pessoa podia voltar a viver, não era pela reencarnação, mas era pela ressurreição. Ressurreição. A pergunta 2 é essa daqui. E nós temos pouco tempo. Estou achando que eu vou deixar para amanhã essa pergunta, hein? Para a gente responder. A pergunta é essa. Teria Jesus ensinado sobre a reencarnação? Você acha que Jesus, ele ensinou sobre a reencarnação? Qual é a visão bíblica? Nós estudamos aqui, apresentamos que no conceito espiritualista e dentro do espiritismo kardecista, Allan Kardec escreveu um livro, O Espiritismo, envolvendo-se com o Evangelho, e a gente entende que os amigos espíritas são muito dedicados ao Evangelho no que diz respeito ao amor, a fazer o melhor para o semelhante, e aqui apresenta um respeito muito grande com relação a isso. Mas se a gente olha para os Evangelhos, a gente tem que olhar toda a doutrina dos Evangelhos. Não somente o aspecto de ajudar as pessoas, mas os ensinos doutrinários de Jesus. E Jesus aceita ou não aceita? Falou ou não falou sobre a reencarnação? Amanhã a gente vai começar o programa falando sobre isso, logo no início. E a gente vai entender, ao longo dessa semana, qual é a visão bíblica. Hoje nós mencionamos aqui algo importante. O Novo Testamento aponta o Antigo Testamento como fonte de verdade. Moisés, Abraão, Salmos. E eles começam a nos ensinar, esses personagens, o Antigo Testamento, que a morte é o cessar, é o acabar de tudo. Eu agradeço a você que esteve com a gente mais uma vez aqui. Que Deus te abençoe. Permaneça com o seu coração aberto para a gente estudar esse tema difícil, que requer de nós disposição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem nada a perder em buscar a verdade da Bíblia. Que ela te ajude, que ela modifique o meu e o seu coração. Vamos orar.
Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro. Prepare o nosso coração para o tema de amanhã, que é sabermos se Cristo, Ele aprova ou não essa visão e essa crença religiosa. Nos abençoe, nos inspire e nos ilumine a cada dia. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Então amanhã eu espero você ao vivo, pela graça de Deus, 8h30 da noite aqui no programa Escola Bíblica, estudando o Espiritismo à luz da Bíblia. Que a Bíblia, Palavra de Deus, seja a direção da sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.